Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem já foi é o professor Lelei. Hoje nós estamos de volta nesta quinta semana do ensino remoto. Essa semana com o tema Educação e Direitos Humanos. Nesta semana e na próxima, onde trabalharemos esse tema, nós iremos trazer para vocês temas diversos, em especial na nossa área de humanas, sobre esta temática de direitos humanos e educação. Ok? Para hoje, nós iremos trazer para vocês, nessa aula de geografia, como o Estado ele vai ser responsável por esta garantia destes direitos humanos. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, para nós começarmos nossa conversa, o que é o Estado? Você sabe o que é o Estado? Você sabe realmente o que é um Estado? Talvez você tenha pensado ou você pense que Estado, como nós chamamos, são os estados das divisões, das subdivisões que existem no nosso país. Por exemplo, você está no estado da Paraíba, eu estou no Rio Grande do Norte. Nós comumente chamamos esses espaços, essas divisões territoriais como estados. Só que, na verdade, oficialmente, elas são chamadas de unidade federativa. E o Estado, internacionalmente falando, vai ser considerado o nosso país. Então, o Estado, ele é uma organização que vai unir cidadãos dentro de um território delimitado. Então, por exemplo, o que é o Estado brasileiro? O Estado brasileiro é toda esse órgão que existe, que comanda todo o território brasileiro. Esse Estado ele é subdividido pela nossa Constituição em 3 tipos. O Estado federativo, certo? O Estado onde nós temos como cabeça o nosso presidente. As unidades federativas, que são o que nós chamamos de estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e assim sucessivamente. E nós vamos ter as prefeituras. Cada um dessas vertentes vai representar uma característica do estado, certo? Então é importante dizer que existe o Estado e existe o governo. Quem é o governo? O governo é o conjunto de pessoas eleitas pelo povo que vai comandar o Estado por um determinado tempo. Então, um presidente, um governador, um prefeito, eles são governantes, certo? Eles são representantes do governo, certo? Eles são governantes do Estado, seja ele em qualquer uma das 3 instâncias que nós falamos anteriormente. Então, veja só, internacionalmente falando, nós vamos ter alguns valores básicos que o Estado tem que oferecer e garantir à sua população. Que valores são esses? Primeiro valor, a ordem, a segurança, depois a liberdade, a justiça e também o bem-estar. É importante dizer que todos nós, cidadãos, queremos que a nossa cidade tenha segurança, tenha uma ordem, certo? Ela seja ordenada, ela seja organizada, que ela tenha segurança, que nos proporcione a segurança, nos dê a liberdade, proporcionando a justiça entre seus cidadãos e o bem-estar de todos nós. É importante dizer que essa ideia de Estado, ela vai ser o centro das ciências humanas dos últimos séculos, certo? E alguns grandes autores vão trabalhar essa ideia de Estado, como, por exemplo, o Príncipe, de Maquiavel, o Leviatã, de Thomas Hobbes, e o Contrato Social, de Rousseau. São obras que vão vão trazer para nós esta ideia de Estado, certo, gente? Então, pessoal, e no Brasil? O que acontece no Brasil? É importante nós dizermos
que existem também alguns princípios fundamentais nesta organização no Brasil. Os princípios fundamentais são valores que vão orientar a elaboração da Constituição do nosso Brasil. A Constituição, que é o documento máximo que norteia todas as ações do Estado dentro da República Federativa do Brasil, certo? E esses eixos, eles vão estar logo de cara no título 1 da Constituição brasileira. Então nós vamos ter esses valores em 4 artigos da Constituição. Eu não vou falar para vocês hoje os 4, trabalharei apenas o primeiro e o terceiro, mas deixarei para vocês o texto, onde trabalhará os 4 eixos para que vocês tenham conhecimento dos mesmos, ok? Então, o primeiro valor é o fundamento da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos estão arrolados no artigo 1º da Constituição Federal e são os pilares do nosso ordenamento jurídico, ok? Então diz assim, no artigo 1º da Constituição: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como os fundamentos. Quais os fundamentos desta República do Brasil? Primeiro, a soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5, o pluralismo político. Neste artigo, vai dizer no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Certo? Então vamos lá. Desses fundamentos. A soberania. Quer dizer que o nosso país ele é soberano. Ele toma suas próprias decisões sem interferência de nenhum país de fora, certo? A cidadania, por sua vez, demonstra o compromisso do legislador constituído com o povo. Então é por meio desse fundamento que busca a participação popular nas decisões políticas do Estado, e que essa participação seja crescente, e que é garantida ao longo do texto constitucional por meio do voto, certo? Então, o terceiro ponto vai nos dizer que o Estado tem que garantir a dignidade da pessoa humana. Então, é por meio desse fundamento que o Constituinte assegura ao ser humano um lugar central para o Estado brasileiro. A proteção das pessoas passa a ser um fim para o Estado, um fator findante, certo? A importância. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa vão ocupar a 4ª posição no rol de fundamentos da República Federativa do Brasil. Por meio destes fundamentos, o Constituinte reforça que o Estado é capitalista e que o trabalho é um valor de nossa comunidade. Então, merecendo até mesmo a posição de direito social. Certo, gente? Então, todos nós temos esse direito do trabalho e também de termos essa livre iniciativa, certo? Como um Estado que é oficialmente capitalista, certo? Esse como um princípio capitalista. E, por fim, o pluralismo político. Esse princípio garante a inclusão de diferentes grupos sociais no processo político nacional, outorgando aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política. Um fator muito importante. Nós podemos nos expressar, mostrar a nossa opinião dentro do Estado brasileiro. O terceiro ponto são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, certo? Esse documento estará disponível para você. Então, quais são os objetivos fundamentais que norteiam o Brasil? No artigo 3º da Constituição, da nossa Carta Magna, vai dizer o seguinte: primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, gente, para finalizar nossa aula de hoje, é importante nós dizermos o quê? Que essas ações de direitos humanos, elas não são ou não devem ser discussões de âmbito político no sentido dessa politicagem. Como assim? Não é um plano de governo, não é uma prática de governo, é o Estado. O Estado tem que garantir esses pontos para a sua população. A erradicação da pobreza, né? O bem-estar de todos sem preconceito. Então, a liberdade da população, isso tem que ser garantido através de ações do Estado. Não é porque o governo A e o governo B faz, não. Eles têm que fazer de todo jeito, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser.